Chegamos então ao nosso último bloco, aqui com a pneumologista Natália, e que se nós quiséssemos conversar, a gente teria muito mais tempo para conversar, né? Mas a doutora tem os seus compromissos, né? Então, nós estamos chegando no nosso terceiro bloco, falando sobre as gripes, o tratamento, os cuidados, a prevenção. E no bloco anterior, nós encerramos o bate-papo com a Natália falando sobre essa questão da imunidade. Como se mede, Natália, alta imunidade, baixa imunidade? O que me dá imunidade? Então, essa pergunta ela é muito difícil de responder, porque a gente tem doenças que cursam com baixa imunidade, né? Doenças neoplásicas, cânceres, né? Doenças hematológicas, que são cânceres hematológicos também. A gente tem doenças, condições como cardiológicas, uma insuficiência cardíaca, uma doença cardíaca, que também causam uma imunidade comprometida relativa, né? Mas as pessoas que não têm essas comorbidades, essas doenças, a gente não consegue medir a imunidade delas de uma forma clara. O que a gente sabe que fortifica a nossa imunidade é comer bem, dormir bem, fazer atividade física. Então, quando a gente fala que minha imunidade estava baixa, por isso eu peguei uma gripe, o que a gente está se referindo? A gente está se referindo àquele momento de estresse no trabalho, aquele momento em que não estava dormindo legal, passou uma semana não dormindo bem, né? Ou não se alimentando bem. Quantas vezes a gente passa assim, no final de semana, comi desregrado, não comi verduras, né? Sim. E aí, quando chega na segunda-feira, tá com uma indisposição, com uma sensação de que tá dor de cabeça, né? Então, tudo isso reflete a um estado de inflamação do nosso organismo por um baixo cuidado, né? Então, basicamente, quando a gente se refere assim, estava com a imunidade baixa, provavelmente é isso que a gente se refere. A esses momentos em que a gente não dormiu bem, não tomou água suficiente, né? Aqueles 2 litros fatídicos de água por dia, né? Então, tudo isso faz com que a gente fique mais sujeito a ter infecções. Isso. Né? Elas podem se manifestar de diversas formas. Tem gente que tem herpes na boca, né? Tem gente que tem faz a gripe, tem gente que tem aquela língua geográfica, que são aquelas alterações na língua por conta da imunidade também. Então tem alterações, tem sinais do nosso corpo de que a coisa não tá bem regulada. Aí é o momento de parar e tentar buscar. Eu tô dormindo bem, eu tô tomando bastante água, eu tô me alimentando bem, porque isso é o que restaura a nossa imunidade, né? Eu tenho um médico que me trata, que ele diz que o melhor remédio do mundo é a água. Isso aí. E a saúde entra pela boca. Não tem vitamina no mundo que seja melhor do que um prato equilibrado, em que a gente vê bastante colorido, né? Um verde, um laranja, um rosa no prato. Então, um prato equilibrado é o nosso combo de saúde diário. Ótimo. E Natália, vamos falar um pouquinho dessas exposições ambientais, né? De que forma isso pode interferir também? No inverno, a gente moramos num clima temperado, né? Rio Grande do Sul, a gente tem bastante chuva no inverno, a gente tem dias de muita umidade, então não é incomum a gente encontrar áreas mofadas na nossa casa. Então, atrás de guarda-roupa, atrás da cabeceira da cama, que são lugares que a gente não acessa toda hora, o banheiro. E essas áreas de mofo, elas o mofo é um fungo, ele elimina esporos no ar, né? Conídeos no ar, que são as pequenas partículas que a gente também inala, assim como os vírus, e podem causar irritabilidade da nossa via aérea. O que isso traduzindo assim, pode causar tosse, pode causar uma pneumonia,
né, por inicialmente um processo inflamatório fúngico e depois uma pneumonia. Então, a exposição a mofos, ela causa irritabilidade da nossa via aérea, porque a gente tem esses esporos e são difíceis de tratar. Então, essas exposições ambientais a gente tem que monitorar, assim como pacientes, pessoas que têm história de asma, de alergia respiratória, cuidado com cortina, com tapetes, cuidado com os bichinhos, os pets, né? A gente tem hoje os nossos cachorros e gatos dentro de casa. Há uns 20 anos atrás não era tão comum. Não tão comum. Então, esses cachorros, gatos dentro de casa se soltam muito pelo. Isso pode ser também um fator de irritabilidade da nossa via aérea. E também nos deixar mais sujeitos a essas gripes, né? Deixar a nossa imunidade mais baixa, como a gente está falando, né? Uma das, assim, a grande maioria que a gente fala que passou por esse processo da influenza ou por algum desses vírus um pouco mais forte, são exatamente essas tosses persistentes, né? Fala-se com pessoas que dizem, eu estou com a tosse há 15 dias, eu estou com essa tosse há um mês e não para. O que isso tem a ver? Como se explica? A tosse, ela é uma manifestação da nossa via aérea, ela não é uma doença, né? Ela é um sinal. Então, a tosse, ela é uma defesa. A gente faz um fechamento da glote, das cordas vocais, para eliminar, para jogar o ar para fora, impulsionar o ar para fora. Geralmente para eliminar um catarro, um corpo estranho. Mas a gente também pode ter por alteração do estímulo de tosse. Por exemplo, a tosse da síndrome da via aérea superior, que é o que geralmente acontece pós uma gripe. A gente tem um quadro gripal, a gente tem uma produção de muco aumentada, esse muco ele fica gotejando na nossa glote, aqui a gente sente que está sempre engolindo alguma coisa. Tem uma coisa que tranca ali. Olha, eu tô e aí, ó. Ninguém escapa, a gente pode minimizar isso, né, de algumas formas, mas se acontecer, a gente fica doente como todo mundo, né? Sim. E se cuida. Então, é isso. A minha é uma tosse pós-infecciosa. Eu tive um quadro viral simples e agora a tosse, ela é a cicatriz que tá ficando e que pode chegar até 8 semanas depois de um quadro viral. E do que depende, doutor? Às vezes a gente tem uma tosse mais seca e uma tosse mais encatarrada. Do que depende? Os profissionais chamam de tosse produtiva, né? Do que depende? Depende basicamente de quem tá tossindo, do hospedeiro. Então, tem pessoas que elas são mais bronquíticas, mais produtoras de muco do que outras. Então, essa produção de muco é o que a tosse está tentando eliminar, né? No geral, pós-infecção. Então, se tu é uma pessoa mais bronquítica e tu tem secreção para ser eliminada, essa é uma das formas de eliminar ela. E a tosse vai ser produtiva. Sim. Agora, a tosse ela também pode ser por outros motivos. Ela pode ser por uma alteração do centro que regula a tosse, que também pode ser causado depois de um quadro viral, também pode acontecer isso. Então, os centros reguladores da tosse, eles alteram o gatilho da tosse. Então, tu tem mais facilidade em tossir. É uma aula, não acham? É uma aula. Doutora Natália, então, nós estamos agora no nosso último bloco, no terceiro bloco, né? O bloco que encerra o Diversidade de hoje. Mas eu gostaria que tu fizesse, assim, um fechamento, uma espécie de recapitulação do que nós conversamos até agora. Mas apontando alguns quesitos básicos, assim. Prevenção, como faço? Tratamento, como faço? E o principal, assim, como me protejo desses tantos vírus que estão rondando por aí. Então, começando pela infecção, né? Como é que a gente se infecta? A gente pode ter coriza, espirros, dor de garganta, pode ter febre, pode ter vômitos, tudo isso pode fazer parte de um quadro respiratório. A gente pode prevenir isso
higiene de mãos, com uso de máscaras, com manter a circulação colateral, né, em ambientes fechados, procurar evitar ambientes com pessoas com uma imunidade baixa ou que já previamente doentes, caso tu esteja doente, isso são formas de prevenir. Março, quando a gente começa a campanha vacinal, vacinar, né? Tudo isso são formas da gente pensar em prevenção. E caso a gente contraia a doença, focar em se reabilitar e manter a nossa imunidade forte. Comendo bem, tomando bastante água, dormindo bem, não fazendo excesso de atividade física enquanto estiver doente, porque a atividade física ela é inflamatória, ela aumenta a inflamação do organismo. Usando os medicamentos de uso contínuo quando está doente, não é para parar. E claro, buscando atendimento em caso de que tu entenda que está piorando, que as coisas não estão indo como deveriam, que essa tosse, ao invés de estar melhorando, ela vem piorando, uma febre persistente, mais de 5 dias de febre, né? Tudo isso são sinais de que a gente precisa buscar atendimento médico. E eu ia mesmo me encaminhar para essa questão, porque é uma cultura nossa, né? É uma cultura assim, vou tomar um chá, vou tomar mel com limão, vou fazer um chá e vou tomar, né? E vou ficar bem. E se deixa para buscar o profissional só quando a gente está na última, como se diz, né? Então, na verdade, diante destes sinais, febre, né? Dores, que tu disseste lá no início, parece que passou um caminhão em cima da gente, né? Buscar logo o profissional de saúde. Isso, a gente vai entender que um pico de qualquer quadro viral aconteça entre o primeiro dia e o terceiro dia. Então, entre o primeiro dia e o terceiro dia, os sintomas vão sim piorar. Mas a partir do terceiro dia, a remissão ela tem que estar acontecendo. Eu tenho febre no quarto dia. Opa, isso é um sinal de alerta. Então, eu tenho uma dor para respirar. Isso é um sinal de alerta. Então, coisas diferentes do que tu esperaria numa gripe, né? São sinais de alerta para buscar atendimento. Agora, no primeiro momento, o chazinho vai ajudar, o repouso vai ajudar, lavar o nariz vai ajudar, né? Fazer lavagem nasal. Então, essas coisas todas vão ajudar no primeiro momento. E aí, caso persista, aí sim a gente tem que buscar atendimento. Né? Eu cheguei pela Natália, eu cheguei até a Natália, foi através da rede social. Busquei lá pneumologista. Eu confesso para vocês que a primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome, Natália. Vou procurar a Natália. E deu certo. As tuas secretárias são eficientes e muito simpáticas, né? Então, assim, chegamos até a Natália. Realmente, a Natália se mostrou uma conhecedora do corpo humano, né? Nos deu uma aula, né? De como fazer, de como nos cuidarmos neste momento que estamos tão sensíveis a esses vírus e a essas doenças. Então, Natália, nós da RBK agradecemos a tua presença aqui e sempre que tu precisar de alguma coisa, quiser nos passar alguma coisa para que nós publiquemos, é só nos buscar. Obrigada pela oportunidade, pelo canal de vocês. Fiquei muito honrada com o convite. Obrigada, Gracinha. Muito obrigada, nós que agradecemos. E eu sempre digo que uma boa informação deve ser compartilhada. Então compartilhe, mande para sua família. Alguém está enfrentando esse processo? A doutora Natália deu uma aula de como se cuidar, tá? Conto com vocês na próxima sexta-feira com o patrocínio de Seleto Mercados, Arroio do Meio e Lajeado. Tchau!